Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos começar uma breve meditação, considerando o nosso tempo e tudo aquilo que acontece. Estamos restritos, a toda uma restrição, mas nós vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Antes de começarmos a ler a palavra de Deus, gostaria que a irmã Sônia fizesse uma oração intercessória pela mensagem desta noite. Irmã Sônia, pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos na sua casa de oração. Aleluia. Neste momento, Pai, que vai ser observada a sua palavra. Amém, Senhor. Vai ser a palavra da lei. Aleluia. Neste momento, Pai, abre nossos espíritos. Abre, Senhor. Damos-nos sabedoria. Aleluia, Jesus. Tirando, Pai, tudo que não te agrada do nosso Deus. Ó Deus. Seguimos a tua palavra. Amém, Senhor Nós Jesus. somos terra, meu Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Fala conosco, meu Deus, na graça do Pai. Aleluia. Na Filho, na graça do Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Podemos sentar, nós irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós vamos ler. Primeiramente, queria fazer umas considerações, Hoje nós vamos falar sobre 8 razões bíblicas porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Existem muitas razões? Existem, mas eu vou falar apenas de 8 razões. Esse é o tema da mensagem de hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui apresentar uma conclusão preliminar. Uma razão já seria o suficiente para não termos vergonha desse incomparável Evangelho. Porém, existem várias, mas vou tratar apenas sobre 8 para simbolizar que elas são infinitas e incalculáveis. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Às vezes, a gente pensa que não temos razão para estar nesse caminho maravilhoso. Muita gente acredita que o Evangelho é uma expressão de uma cultura antiga e que não tem mais nada a ver com a nossa cultura, e isso não é verdade. Vamos ficar em pé então, vamos ler juntos Romanos 1,16, que é o texto base da mensagem de hoje. Vamos ler no telão, fica melhor para todos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar-nos. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais sobre a vergonha, porque o tema é esse. Por que não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo? Definição de vergonha. O que é a vergonha? Primeiro, é um ato vexatório que humilha e desonra. É um ato indecoroso que provoca indignação. Exemplo, a corrupção é uma vergonha. Vergonha também, em conceito geral, é um sentimento de rejeição por tudo aquilo que nos incomoda e nos constrange. Ninguém gosta de ficar perto de alguma coisa que produz vergonha, tanto para nós, quanto para a nossa família, quanto para um amigo, para a igreja. Qual é a consequência ou consequências da vergonha? A vergonha produz julgamento, reprovação, condenação e separação. As pessoas julgam, reprovam, condenam e se afastam daquilo que lhes faz mal. Agora a pergunta é, já estamos falando por que não me envergonho do Evangelho de Cristo, qual a relação da vergonha com o Evangelho de Jesus Cristo? A primeira pergunta. O Evangelho de Jesus Cristo é um ato vexatório que veio para nos humilhar, desonrar e corromper? Segunda pergunta.
O Evangelho de Jesus Cristo é um ato indecoroso que provoca indignação? Certamente que a resposta para as duas perguntas é não. Então, pergunta-se, por que alguém se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo? Qual a razão? Qual o motivo? A resposta provável é que tal pessoa ou tais pessoas não conhecem ou não conhecem as Escrituras ou é um neófito na fé. Mas o que é neófito? O neófito é um novato na fé, um principiante, um novo convertido que ainda não foi batizado. Por isso, ele sente vergonha do Evangelho. E eu, como neófito na fé, como iniciante ou principiante, eu senti vergonha do Evangelho logo no início, porque também eu não conhecia as Escrituras Sagradas. Vou então apresentar 8 razões bíblicas porque eu não tenho vergonha do Evangelho de Jesus Cristo hoje, porque no início eu confesso que eu tive e pedi perdão a Deus porque eu não conhecia as Escrituras Sagradas. Primeira razão, e essa é a razão primeira. A primeira razão é exatamente esta, porque o Evangelho é a revelação do amor, perdão e salvação de Deus. Por isso que eu apresento essa como a primeira razão. E o texto para fundamentar essa primeira razão bíblica é, evidentemente, João 3,16. Essa é a versão Almeida corrigida. Eu gostaria que todos nós lêssemos, então, esse texto sobre a primeira razão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, amados? Então esta é a primeira razão, ou a razão principal, porque o Evangelho é a revelação do amor, perdão e salvação de Deus. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Vamos então para a segunda razão. Qual é a segunda razão? Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho é boa notícia ou boas novas. Eu pergunto para vocês, quem se envergonha de uma boa notícia? Casou e vai contar essa boa notícia para os amigos e para a família. Você tem vergonha de uma boa notícia? Nasceu a Eduarda, nasceu a Duda. É uma vergonha? Nasceu uma criança, é uma vergonha? Você agora conseguiu um emprego, uma boa notícia. Você tem vergonha de dizer que está empregado? De jeito nenhum. Você está se dando muito bem no seu comércio, as coisas estão vendendo, embora essa pandemia, mas Deus abençoou e você vendeu mais do que o esperado. É uma boa notícia? Você tem vergonha de dar essa boa notícia para os amigos? De jeito nenhum. Então o Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. Essa é a segunda razão porque eu não me envergonho do Evangelho. Vamos ler então o texto sagrado que fundamenta essa nossa razão. Vamos lá? Isaías 61:1. Vamos ler todos juntos, porque tenho certeza que isso mexe com todos nós. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Evangelho é boa notícia, são boas novas, e ninguém se envergonha de uma boa notícia. Por isso nós não podemos nos envergonhar diante desse mundo
dessa boa notícia que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra razão, por que eu não me envergonho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Vamos ler juntos agora essa razão? Porque o autor dessas boas novas é o próprio Deus. Amém? Essa é a terceira razão, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o autor dessas boas novas, dessas boas notícias, é o próprio Deus. Vamos ler Hebreus 1, versículo 1, que fundamenta essa nossa afirmação. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor, que nos dá razões, inúmeras razões, hoje apenas 8, para que possamos não sentir vergonha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais uma razão. A quarta razão. Pergunto para vocês, por que você não se envergonha do Evangelho de Jesus Cristo? Porque Deus é verdadeiro. E essa razão se fundamenta no livro de João, 1 João 5:20. Vamos ler então 1 João 5:20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, amados irmãos? Essa é a razão porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a razão de número 5 agora. Essa é a quinta razão pela qual nós não devemos nos envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus. Por que, amados? Deus é fiel em suas palavras. Por que eu não me envergonho? Se alguém perguntasse para você, por que você não se envergonha do Evangelho, o que você diria? Porque Deus é fiel em suas palavras. Até porque o Evangelho é o poder de Deus. E Deus não pode ser infiel. Deus não é infiel em suas palavras. Por isso, essa palavra tem crédito. Nós podemos acreditar na palavra de Deus, porque Deus é verdadeiro e Ele não mente. O Senhor é fiel em suas palavras. Deuteronômio 7:9 fundamenta essa razão. Vamos lá, todos juntos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Amém, amados irmãos? O Senhor é fiel. Não tem como nós questionarmos ou duvidarmos de sua fidelidade. O Senhor é verdadeiro e fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma razão. Esta é a sexta razão. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Você responderia o quê? Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Deus é fiel em suas palavras e Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fundamenta esta afirmação no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, e nós vamos ler juntos esta fundamentação, porque Jesus é a palavra. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém, amados irmãos? Por isso eu não posso me envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo,
porque o Evangelho é o próprio Cristo, Ele é a boa notícia. Nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. O anjo disse aos pastores: eis que vos trago boas novas, na cidade de Belém nasceu o Salvador. É uma boa notícia maravilhosa, a gente não pode se envergonhar das boas notícias. Vamos para a penúltima razão, que é a sétima razão que vamos apresentar em resposta à pergunta: por que eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo? O que você diria? A palavra de Deus não muda. Imagine, você dá uma palavra para o seu cliente e quando ele volta na segunda-feira, você mudou a sua palavra. Uma testemunha vai na justiça defender alguém e na segunda audiência ela muda o seu depoimento. Como é que podemos confiar? A gente sente vergonha daquela pessoa, sempre não sente. O seu filho prometeu falar a verdade, aí ele parou, pensou e mudou de ideia. É uma vergonha. Então, a sétima razão pela qual eu não me envergonho do Evangelho é porque a palavra de Deus não muda. Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é firme em suas palavras. O que ele diz, está dito. Esse Evangelho tem mais de 2000 anos e nada foi mudado e nada será mudado. Essa é a nossa segurança. Por isso nós podemos confiar na palavra de Deus. Aleluia! O que diz Hebreus 13, versículo 8? Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por isso nós podemos confiar nesse Evangelho. Amanhã o Senhor vai dizer para nós: olha, eu pensei que eu não vou mais salvar vocês. Não funciona assim. A palavra de Deus já disse, porque Deus amou, o próprio Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então não vai mudar a sua maneira de amar o mundo. Vai continuar amando o mundo até o último dia. Por isso nós podemos acreditar no Evangelho, porque Jesus não muda. Deus não muda. O Espírito Santo não muda. E Ele não volta atrás em suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então para a última razão, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. O que você diria? Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que salva a nossa alma. Amém? Isso é verdade ou não? Amém. Aleluia! Esta é a oitava e última razão, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que salva a nossa alma. Vamos lá para o versículo bíblico, é Romanos 1,16, que é o nosso texto base, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que salva a nossa alma. E nós fomos salvos exatamente por conta desse poder. Porque o Evangelho de Cristo, disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém, amados? Essas 8 razões são suficientes para nós não sentirmos vergonha do Evangelho? Apenas uma já seria razão suficiente. Existem várias, diversas razões que nos fundamentam a não ter vergonha do Senhor Jesus Cristo e de suas palavras. Eu pedi perdão a Deus, pedi perdão a Jesus no início, quando eu era ainda um neófito na fé, e senti vergonha. Quando eu ia para a escola, eu escondia a minha Bíblia no fundo da sacola, para ninguém ver a minha Bíblia. E num dia, lendo as Escrituras Sagradas, Jesus disse
uma coisa que eu não sabia, porque eu não conhecia ainda as Escrituras. O que disse Jesus Cristo sobre ter vergonha do seu Evangelho, já que ele é a sua palavra? Marcos 8,38 responde a essa pergunta. E foi quando eu li essa palavra do Senhor Jesus que eu resolvi tirar a minha Bíblia do fundo da sacola e assumir quem eu era verdadeiramente em Cristo Jesus. Jesus disse, vamos ler juntos? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Quem gostaria que Jesus sentisse vergonha de você? Tenho certeza. Então, por que nós sentimos vergonha dele? Porque quantas vezes nós sentimos vergonha de testemunhar, de falar do Evangelho do Senhor Jesus? Então, Marcos 8,38, você que está em casa, nos assistindo nesse momento pela internet, eis aí as razões. Quem tiver vergonha dele e de suas palavras, ele também terá vergonha daquele que teve vergonha dele enquanto estava aqui. Estamos chegando ao final, mas nós queremos apresentar a conclusão da mensagem desta noite. A vergonha humana gera a vergonha divina, foi o que acabamos de ler. Quer ter você como humano vergonha do divino, que é Jesus? Então o divino pode ter vergonha do humano. Uma vergonha temporal e passageira gera uma vergonha eterna. E aonde está escrito isso? Daniel 12:2. Vamos ver o que está escrito em Daniel. Porque aí, olha o que ele disse antes de Jesus nascer. Antes que Jesus tivesse dito o que disse. Olha o que Deus disse através do seu profeta Daniel, no seu capítulo 12, versículo 2. Vamos ler juntos então Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Esse versículo 2 tem duas partes. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Quem está nesse meio? Levante a mão. Aleluia. E outros para a vergonha e desprezo eterno, serão desprezadas por Jesus, porque ele disse, quem tiver vergonha de mim e das minhas palavras, eu também terei vergonha dele, quando eu vier no meu reino com os meus santos anjos. Então, qual a pergunta final dessa mensagem de hoje, que nós fazemos a todos nós? A você que está em casa e que vai assistir a essa mensagem pela internet. Ainda terei vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, daquele que é Deus único, verdadeiro, fiel, onipotente, onipresente, Senhor dos senhores, Rei dos reis, libertador, redentor e salvador da minha alma? Vamos ler juntos? Leia, por favor, do início. Ainda terei vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, daquele que é o Deus único, verdadeiro, fiel, onipotente, onisciente, onipresente, Senhor dos senhores, Rei dos reis, libertador, redentor e salvador da minha alma. Amém? Você e eu ainda teremos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo? Diante dessas verdades, quem é igual ao nosso Deus?
Quem se iguala ao nosso Deus, amados irmãos? Ninguém. Como é que eu posso ter vergonha daquele que me ama, daquele que me amou e deu a sua vida por mim, garantindo o perdão dos meus pecados e a vida eterna com Deus? Como podemos nos envergonhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Só se for muito, mas muito incrédulo. Só se não tiver recebido o dom da fé que só Deus dá. Pensemos nisso, porque como ainda terei vergonha do Evangelho de Jesus Cristo diante de tantas razões? E aqui foram elencadas apenas 8. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Daquele que é único, daquele que é poderoso. Louvado seja o seu nome. Oh, glória a Deus. Vamos ficar em pé, amados irmãos. Vamos ficar em pé. E vamos agradecer a Deus, porque Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão de estarmos aqui nesse momento. Ele é a razão da nossa vida. Não temos, amados irmãos, por que temer. Não temos razões, nenhuma razão para termos vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos compartilhar o seu amor. Vamos falar daquilo que Ele tem feito por nós, daquilo que Ele vai fazer pela pessoa que estará ouvindo o Evangelho. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém fez isso. Pode procurar em qualquer cultura. Nenhum Deus fez o que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel fez. Nenhum Deus fez isso. Então nós vamos nesse momento orar, louvar e agradecer a Deus por essa revelação. Ó Deus, eu não tenho razão de sentir vergonha do meu Deus, do meu Senhor, do meu Redentor. Faça essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ame ao Senhor. Santo, santo, santo. Bendito seja. Bendito seja. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só tu, somente tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por não ter vergonha de nós. Obrigado por não ter vergonha de nós. O Senhor nos amou, se entregou e não sentiu vergonha de nós. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa música. Somente tu. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Santo Senhor. Tu, somente tu és o Senhor. Glória a Deus. Que fizeste o céu dos céus, Oh, glória. a terra e tudo quanto nela há. Obrigado, Senhor. Guardas em vida todos, e o exército do céu te adora. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, tu somente tu, tu és Senhor, tu és Senhor.
do teu perdão. Não te cansas de nos perceber. Muitas, tantas vezes teu amor por nós sustenta. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, somente tu. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, somente tu. Sim, tu és Senhor, tu és Senhor, somente tu.